Hoje vamos falar um pouco sobre Zoroastro ou Zaratustra. Eu deixo claro que eu não sou especialista e nem tenho muito conhecimento sobre Zoroastro. Eu tenho apenas um pouco de informação e por ter nascido numa região onde a grande concentração dos zoroastrianos no Irã viviam na cidade de Yaz, então de perto aprendi algumas coisas e também através do estudo que eu fiz, mais que tudo nas escrituras barrais, trato de apresentar brevemente, muito breve, nós não vamos entrar nos assuntos de forma profunda. Brevemente, nós vamos conhecer um pouco Zoroastro, ou Zaratustra, e sobre a sua mensagem e seus ensinamentos e a influência e impacto positivo que a sua mensagem e seus ensinamentos tiveram sobre a sociedade persa. E não somente a sociedade persa, também Zoroastro influenciou muito filósofos da Grécia, como Sócrates e Platão também. Então, vamos para o segundo slide, por favor. Então, antes de tudo, nós sabemos quando a gente apresenta a fé para não-barrais ou simpatizantes, a gente fala de uma sequência dos mensageiros, né? Até que a gente chega ao Bab e depois Bahá'u'lláh. Esse é um ciclo que se chama ciclo adâmico ou ciclo profético. E como vocês estão vendo aqui, nesse slide, esse ciclo, segundo a Casa Universal da Justiça, começa há mais ou menos 6.000 anos atrás. E foi inaugurado esse ciclo com um profeta que se chamava ou se chama Adão. Esse Adão não é Adão e Eva. Esse é um Adão que é um profeta que foi ou é um profeta de Deus. E que a Casa da Justiça afirma aqui que a culminação desse ciclo foi com Bahá'u'lláh e também o início de um novo ciclo é com Bahá'u'lláh. Então, basicamente, a gente fala isso para os simpatizantes da fé ou em qualquer ocasião quando a gente vai falando da fé e a revelação progressiva e a sequência dos mensageiros que em cada época vieram e de acordo com circunstâncias e necessidades da época estabeleceram normas e princípios que contribuíram para o progresso material e espiritual da sociedade. Bom, sobre o Zoroastro, o Zaratustra, o Zartosht, na língua original, todos sabemos que ele nasceu na Pérsia, antiga Pérsia. Eu não sei se corta toda vez, Mosenjan, a imagem, não sei se é devido à internet ou... Mas agora está tudo bem, mas às vezes desaparece, a tela fica preta. Mas tudo bem, está certo, agora está bom. Bom, mais ou menos, Zoroastro nasceu há 1.000 anos atrás, na Pérsia, na região de Azerbaijão, no noroeste do Irã, na mesma região onde o Bab posteriormente foi martirizado. Agora, a vida dele tem muitas semelhanças com a vida do Cristo e a vida de Bahá'u'lláh. Por exemplo, a sua mãe, existem algumas tradições comum entre os zoroastrianos que antes que ele nascesse, a glória do Zoroastro se manifestou na sua mãe e depois se configurou como o fogo. Talvez uma das razões que o fogo é sagrado
e importante para os zoroastrianos é isso, que a glória do Zoroastro em forma de fogo se manifestou na sua mãe, e depois, quando nasceu o Zoroastro, essa glória já chegou ao seu auge, né? A culminação total, a glória total que se fala. Antes, quando era criança ainda, a sua mãe, como a mãe de Baha'u'lláh, que teve vários sonhos, ela também teve alguns sonhos. Da mesma forma que essa criança que tinha nascido, quando era na infância, na adolescência, no sonho, ele via que muitas pessoas tratavam de maltratar ele, perseguir e atentar contra a sua vida, mas nenhum desses inimigos conseguiu finalizar e chegar ao seu objetivo de eliminar ele, ou matar ou prejudicar a sua pessoa. Uma coisa, João, ou Rosenjan, por favor, essa apresentação, por mais que não pode ser correta, tiver alguns erros ortográficos, porque português não é a minha língua materna, pode ser gravada, e se alguém quiser, por mais que tenha defeitos, mas vai ajudar um pouco a esclarecer melhor, e não tomar nota para não incomodar muito os amigos aqui. Tudo bem. Então, como falamos, na infância, a mãe dele tinha sonhos que os inimigos iam maltratar ele e perseguir e hostilizar a sua pessoa. E, igual aos outros mensageiros de Deus, ele também, quando muito jovem, na adolescência, mostrava uma sabedoria extraordinária, tanto na conduta quanto no pensamento. Isso causou muita inveja, principalmente nos líderes religiosos. Então, observavam que ele poderia ser uma ameaça para eles. Existem legendas, existem tradições que os zoroastrianos comentam que quando até ele nasceu com sorriso e não com choro. Então, por saber isso, os líderes religiosos, bom, essas são tradições, mas de uma forma podem ajudar que foi uma pessoa excepcional e uma pessoa extraordinária. E quando nasceu sorrindo, os líderes religiosos, quando souberam isso, eles falaram que é um mau sinal. Isso é uma coisa que não é um bom sinal nem para ele, nem para a sua família, nem para a sociedade. E ele deveria ser morto. Então, o que fizeram? Dizem que jogaram ele no fogo. E o fogo saiu ileso do fogo. Então, não se queimou no fogo. Alguns outros também dizem que quando cresceu ainda mais, o líder religioso mandou levar ele para uma boiada, onde teve uns 1000 cabeças de boi, e deixar que os bois pisoteassem ele, mas da mesma forma saía ileso. E era um sinal que, bom, os zoroastrianos comentam que ele foi uma pessoa extraordinária e enviado de Deus, realmente. Ele, quando tinha mais ou menos 20 anos, ele se retirou da sua cidade, da casa e da sociedade, e para meditar foi morar na solidão e nas montanhas, no topo das montanhas. E uma das montanhas que falam que ele permaneceu por muito tempo é no noroeste do Irã, onde dizem que apareceu a Arca do Noé. Bom, existe essa hipótese, essa teoria, que ele morou perto dessa região, onde o Arco do Noé foi construído e depois jogado no mar. Bom, essa é uma legenda, a gente não sabe, é a tradição.
Amigos, se tiverem alguma pergunta, podem perguntar. Eu não quero que seja muito cansativo isso. Então, quer dizer, relacionado com o assunto que estamos falando agora, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade e fazem a sua pergunta ou seu comentário. Agora, sobre a sua revelação e a história de sua revelação, ele, depois de retirada espiritual que ele teve por 7 anos nas montanhas, ele voltou para a sua cidade e a comunidade onde morava. E com 30 anos, através de uma série de visões, que eram 7 visões, ele reconheceu a sua posição e soube que era um enviado de Deus e quem tinha que revelar versos sagrados à sua sociedade e com os ensinamentos para o melhoramento da vida física e espiritual e material do povo da comunidade. E logo a história se repete, é a história comum no início de todas as religiões, com os mensageiros. Ele foi hostilizado, perseguido e rejeitado pelo povo e líderes religiosos, principalmente, e durante 10 anos. Durante 10 anos, ele teve só um seguidor. Só um seguidor. E depois de 10 anos, a mensagem dele chegou à corte do rei, e o rei Vistas, quando ouviu da mensagem dele, ele se interessou de conhecer mais e se converteu ao zoroastrismo. E logo depois, Pérsia, o zoroastrismo. Então, a história se repetiu anos depois, 1000 anos depois com o Cristo, porque os cristãos no início também eram um pequeno número, não? E depois de 300 anos de perseguição e um grupo pequeno, o Constantino, alguns dizem que se converteu ao judaísmo, ao cristianismo, alguns dizem que permaneceu simpatizante, mas ele apoiou e foi um grande divulgador da mensagem do Cristo. Agora, a influência do Zoroastro não permaneceu só na Pérsia. As evidências que os historiadores provam que a mensagem dele chegou à Grécia e interessou a Sócrates e Pitágoras, e Platão também. E Platão até decidiu de viajar à Pérsia e conhecer de perto essa religião e ter mais conhecimento sobre seus princípios. Mas devido a uma guerra interna, ele não conseguiu viajar à Pérsia e chegar ao seu objetivo. Zoroastro é considerado quem realmente revolucionou a agricultura no Oriente Médio, e principalmente na Pérsia. Alguns dizem até no mundo. Eu não sei, mas eu sei que o caráter eminente da sua revelação foi revolucionar a agricultura. E ele dá muita importância à agricultura e até nos seus ensinamentos vê uma posição elevadíssima para o agricultor, para quem semeia, para quem ara a terra. Entre seus ensinamentos, ele anunciou a unicidade de Deus. Segundo o dicionário filosófico de Oxford, ele é considerado o pai da ética, racionalista e pioneiro em monoteísmo, de falar tanto de um Deus único, junto com Moisés. E
na sua religião, que ele fundou, Ahura Mazda é o Deus único, é o Criador. Então, se ouvirem por aí alguém falar de Ahura Mazda e pregando de uma forma princípios que se fala muito de Mazdeísmo, Ahura Mazda, sepam que ele tem simpatia pelo Zaratustra ou Zoroastro. Agora, uma coisa importante e eminente na mensagem do Zoroastro é o dualismo entre bem e mal. Ele sempre, nas suas escrituras, falando de uma força positiva e uma força espiritual e uma força terrenal e negativa que sempre estão em conflito. E os ensinamentos dele são como combustível que podem fortalecer esse espírito bom para poder derrotar o espírito mal que se chama Ahriman na língua original. Através de sabedoria e virtudes, conseguir raciocinar e pôr em ação as virtudes para poder alçar o voo nos mundos espirituais de Deus. Aqui no cantinho de cada slide, vocês veem um símbolo que é símbolo do zoroastrismo. Depois eu vou falar detalhadamente sobre isso, que realmente os ensinamentos dele contribuem muito, apesar que tem ensinamentos sociais também, mas ele enfatiza muito que os indivíduos espiritualmente progressem e consigam realmente chegar a uma posição elevada de forma espiritual. Farid, sim. Esse símbolo tem a ver com algum símbolo da República Islâmica do Irã? Não, esse não tem nada. O símbolo da República Islâmica do Irã é muito parecido com o símbolo dos Sikhs na Índia, mas é muito parecido. Esse não, esse é muito parecido com alguns símbolos das religiões antigas do Egito. Não, mas depois eu vou explicar porque é muito significativo esse símbolo. Ok. Não tem. Esse é da Pérsia antiga e o governo não é muito a favor de divulgar esses símbolos. Bom, então, como falamos, eminentemente a agricultura é muito importante nessa religião. Ele incentivava seus seguidores a ser um agricultor com diligência. E também, como vocês veem aqui, ele diz que quem semeia milho, semeia religião. Essa é a importância de agricultura e arar a terra e semear. E também, no mesmo tempo, dizia que a ociosidade é um pecado. Então, laboriosidade é fundamental. E ele considera o trabalho, como Baha'u'lláh diz, como adoração a Deus. É uma forma de adoração a Deus, é o trabalho. Como falamos anteriormente, Zoroastro entrelaçou realmente princípios sociais e práticos e ensinamentos filosóficos e religiosos. Existe uma fórmula essencial e fundamental nessa religião. Quando vocês vão para a casa de um zoroastriano, vocês podem ver isso em algum lugar de casa, esse símbolo que está aí no cantinho e essas palavras que estão aqui. A fórmula dele é isso: pensamentos puros, palavras puras e obras puras. Esse
é a fórmula do Zoroastro. Fórmula para uma sociedade próspera. Uma sociedade próspera será construída com bases em pureza da ação, pensamento e obras e palavras. Algumas de suas palavras estão aqui. Uma vida correta é superior a tudo o que é bom. É o objetivo brilhante da vida na Terra. Eu queria relembrar aqui que a gente sabe que as palavras ocultas de Baha'u'lláh são a essência das escrituras sagradas das religiões antenhas, que Baha'u'lláh, de forma breve, como ele diz, ele revestiu eles em camisa de brevidade e revelou outra vez. Então, a gente vê muita semelhança entre algumas palavras aqui do Zoroastro nas palavras ocultas de Baha'u'lláh. Mais adiante a gente pode ver isso. Por meio de teu domínio, ó Senhor, faz com que a existência seja renovada da verdade de acordo com tua vontade. Então, como a gente está vendo aqui, ele está falando ele enfatizando de uma forma, interconectando tudo com o monoteísmo. Então, é um Deus único que pode nos salvar e nos guiar e dar forças. A mais grandiosa de todas as boas ações é ser grato ao mundo e desejar felicidade a todos. Não temes a morte, que é uma realidade. Apenas temes não ter vivido suficientemente com retidão. Então, Baha'u'lláh também diz que a morte o quê? É o mensageiro do júbilo. Não, é o mensageiro do júbilo. Zoroastro também aqui, que você não temeis a morte, porque é uma realidade. Não tem que ter medo. Se tiver medo, tenha medo que não foste uma pessoa correta neste mundo. É digna somente aquela natureza que não faria aos outros o que não deseja a si mesmo. Então, não desejar, se eu não desejo uma coisa para mim, também não tem que desejar por outros. Bom, o livro sagrado do zoroastrismo é Zenda Avesta. Zenda Avesta. Zenda Avesta é composto por as próprias palavras do Zoroastro e os comentários. Agora, Avesta se chama a revelação de conhecimento. A essência desse livro são as gatas. São 17 hinos, são cânticos que revelou Zoroastro, que é a essência dessa religião. Depois de tudo isso, como falamos de uma forma breve, a gente revisou a vida dele. Quando ele tinha 77 anos, ele foi morto, foi assassinado por um inimigo. Perdão, Vahid. Sim. Você pode repetir a fala anterior? Eu não entendi muito bem. Monsenjan, poderia por anterior para ver? Certo. O livro sagrado deles, do zoroastrismo, é Zenda Avesta. É chamado também Avesta também. Zenda Avesta é composto por os cânticos, as palavras reveladas do Zoroastro, junto com os comentários religiosos. Agora, a essência, a palavra revelada são as gatas, que são os cânticos. São 17 cânticos que o Zoroastro revelou. Tá tudo bem? Certo. E finalmente... Sim, obrigada. De nada. E com 77 anos, ele foi martirizado quando estava meditando, orando na frente do fogo sagrado no templo. Então, mais um mensageiro mártir.
reconhecemos que Zoroastro também foi um mensageiro mártir. Vocês devem saber, e até eu falei que quando a gente ensina a fé e a gente usa ilustrativos, quando a gente chega a Zaratustra, a Zoroastro, o símbolo que representa o zoroastrismo é o fogo. Realmente, o fogo é um elemento sagradíssimo para os zoroastrianos. O fogo simboliza a purificação e guia e luz para os seguidores do Zaratustra, e em todo lugar que vocês estão na casa dos zoroastrinos, vocês podem observar que eles têm em algum lugar da casa fogo, ou principalmente no templo deles, o fogo sempre está acesa e se alimenta para não se apagar. A cidade onde eu nasci, na cidade de Natal, tem a grande concentração dos zoroastrianos no Irã. Essa foto que vocês estão observando, o primeiro edifício, é um templo do fogo. É um templo do fogo, e no início tem um fogo aí, quando vocês estão vendo uma tocha, que tem um fogo que, segundo os zoroastrianos, há mais de 1.500 anos, esse fogo está aceso. E sempre tem que ser alimentado para não se apagar. Ou seja, o fogo nunca deve ser apagado nos templos do zoroastrismo. E também tem que ser respeitado ao fogo. Ninguém pode tratar de forma indigna o fogo. E nas cerimônias religiosas, com roupa branca. Com roupa branca, que é sinônimo de pureza e respeito ao fogo. Bom, esse é o símbolo deles. Esse é o símbolo do zoroastrismo. E aqui é a parte daquele edifício que mostrei para vocês. Em qualquer templo zoroastriano, ou em casa de qualquer zoroastriano, vocês podem encontrar esse símbolo. Bom, esse símbolo significa, como explica aqui, a figura dentro do círculo alado é um homem maduro ou idoso, querendo assim representar a sabedoria e o raciocínio do ser humano, porque falamos que Zoroastro é pioneiro no racionalismo. Ele recomendava aos seus seguidores ser racional, usar o juízo, a mente, para planejar, para melhorar a sua vida e a vida da sociedade, e não somente repetir as palavras dele. É uso da razão também. Então, simboliza esse homem, a sabedoria, raciocínio e capacidade de pensar. Agora, tem duas asas, né? Essas duas asas, comparando, que tem base naquela fórmula que eu falei: bons pensamentos, boas palavras e boas ações, são elementos que construem essa asa para poder voar e alçar o voo de forma espiritual. Aqui colocou uma fileira de pena mais, mas deixem, porque era alguém que não sabia exatamente, mas devem ser 3. Eu falei que são ações boas, palavras puras e pensamentos puros. E parte 3 que vocês estão vendo também são umas penas, né? E essas penas querem dizer que, ao contrário daquela fórmula sagrada, pensamentos negativos, maus, pensamentos, palavras e ações, mas eles
poderiam fazer que impediriam as pessoas como um obstáculo, como um peso para não poder voar e alçar o voo de forma espiritual, que se representa ou simboliza o progresso. Então, coisas mundanas, coisas negativas, pensamentos odiosos e todas essas qualidades, que na verdade não são qualidades, esses defeitos poderiam não deixar a pessoa alçar o voo ou ter progresso espiritual. O número 4, vocês estão vendo alguns loops, algum caracolho aqui, como de forma caracolho, né? Tem um na frente e tem outro atrás. Esse simboliza também que a gente sempre, para ter o progresso, as ações, pensamentos, tem que se basear na pureza. E deixar a pureza, as coisas impurezas por atrás. E tem um caracolinho, um loop por atrás. Então, quer dizer que a gente tem que deixar para trás as coisas negativas e, como se diz em espanhol, fijar-se em coisas buenas e puras e imaculadas. Vocês veem que tem uma mão erguida. Uma mão erguida, alguns dizem que é sinal de súplica, é sinal de invocação. E alguns outros, de outra forma, como diz aqui, é a mão de guia, quer dizer, a mão que dá direção. Essa mão está dando direção à pessoa para ter seu progresso espiritual. Agora, o anel que está na mão dele é símbolo de pacto e aliança. Quer dizer, é pacto e aliança que a pessoa faz com a retidão, com a pureza. De uma forma, é convênio menor, porque a pessoa faz um pacto com quem é a fonte dessa pureza, quem é a fonte dessa luz. Então, dizem, os historiadores e antropólogos dizem que até o anel que a gente usa para o casamento surgiu dessa ideia. Então, na antiga Pérsia, já se usava o anel do casamento como um símbolo da fidelidade, né, da lealdade. E depois passou a Grécia e a Roma e ficou universalizada. Isso que dizem alguns historiadores e antropólogos. E o anel maior, que tem o corpo do homem está no meio, simboliza o universo que não tem fim. E desde tempos imemoriais existiu e sempre existirá. De uma forma, a gente pode dar uma sensação que poderia ser o pacto aliança maior de Deus, né? O universo sempre nunca deixou o ser humano como a peça fundamental dessa criação, por poder, com capacidade de pensar, de falar e ser guiado através de Deus e luz divina. Como falamos, os ensinamentos do Zoroastro não somente influenciaram muito a sociedade persa, os indivíduos na Pérsia, também a sua mensagem chegou à Grécia muito bem. Então, falamos sobre a influência dos ensinamentos de Zaratustra na sociedade persa. E foi realmente comprovada isso. Isso está comprovado, que muitos reis da Pérsia, principalmente o Ciro, que se declarou um seguidor do Zoroastro e oficializou a sua religião na Pérsia, mas ao mesmo tempo ele deixou as pessoas livres de adorar seu Deus e praticar a sua cultura e cerimônias. Vocês todos devem saber essa história do Ciro que libertou os judeus na Babilônia. Alguém tinha ouvido falar disso? Sobre libertação dos judeus? Oh, muito bem, muito bem. Sem dúvida nenhuma, o pensamento do Ciro era alimentada
pelos ensinamentos e palavras de Zaratustra, do Zoroastro. E a gente vê isso no Velho Testamento. No Velho Testamento tem evidências que realmente demonstram que foi uma guia divina. Aqui é uma figura imaginária do Ciro, e aqui embaixo é o túmulo dele, que fica na Pérsia, perto de Shiraz, e há mais de 2.200 anos, que é o sinal de reverência para o povo persa. Bom, como falamos, os ensinamentos de Zaratustra influenciaram muito a maneira de ser do Ciro e a forma de governar. Já falamos que ele libertou os judeus, e também na Pérsia mesmo, ele tratava os cidadãos com respeito e dignidade. Tanto que os palácios que foram construídos, ou obras públicas que foram construídos na antiga Pérsia, não foram através dos escravos, como a gente vê nos filmes, que, por exemplo, os escravos construindo pirâmides no Egito, e ainda são açoitados e chicoteados e maltratados na construção. Todas essas obras públicas foram construídas pelos trabalhadores que receberam seu salário e seus benefícios ainda. Existem evidências, existem relevos nos palácios do Dario e do Ciro, que os trabalhadores estão recebendo seu salário do tesoureiro. Então, isso demonstra que realmente a sociedade persa é um sinal que ele e outros reis que pregavam o zoroastrismo tratavam de ser justo e com dignidade tratavam os cidadãos. No Velho Testamento diz assim em Isaías que assim diz o Senhor, Jeová, né? Ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita. Mão direita, no Oriente, principalmente no Oriente Médio, é um sinal quando a gente até aperta a mão, a gente aperta a mão com a mão direita. A gente não aperta a mão com a mão esquerda. A mão direita é sinal de um pacto e aliança e lealdade. Então, aqui também diz a mão direita, para abater as nações diante de sua face e descindir os lomos dos reis, para abrir diante dele as portas e as portões. Não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Existem muitas referências sobre o bom caráter e conduta louvável do Ciro no Velho Testamento, mas eu escolhi só isso que diz Isaías. Nas crônicas também tem muitas passagens sobre o Ciro também. O Ciro é elogiado no Velho Testamento, e os judeus, em geral, têm uma certa simpatia pelos persas, pelo esse ato nobre do Ciro. Esse cilindro que vocês estão vendo, e tem explicações aqui, é o primeiro artigo de direitos humanos no mundo inteiro. Nesse cilindro, que é de argila, de barro, e está escrito de forma cuneiforme, o Ciro vem estabelecendo essa norma que a cada pessoa é livre de escolher onde queria morar e pregar a religião que ele queria pregar. Então, não deveriam existir restrições e limitações
para as pessoas. Então, esse é considerado, e como vê, esse já está sendo guardado no museu em Londres, esse cilindro de Ciro, e tem sido traduzido para, aqui se diz, 6 idiomas do mundo, e que estão na sede das Nações Unidas em Nova York. Existem muitas profecias, tanto na fé Bahá'í quanto no zoroastrismo, que a majestade do Império Persa será reerguida de novo. O próprio Zoroastro diz: de minha religião, um descendente dos reis iranianos será levantado como um profeta quando 1.200 e alguns anos se passaram desde o início da religião da Arábia e a queda do reino do Irã e a degradação dos seguidores, e depois diz que triunfará sobre Ahriman e estabelecerá a era de ouro e paz. Muitos zoroastrianos reconheceram Baha'u'lláh através dessa profecia de Zoroastro. Ele claramente dá uma data exata sobre a chegada de Baha'u'lláh, 1260 e poucos anos depois da chegada dos árabes à Pérsia, da chegada dos muçulmanos à Pérsia, porque antes, você sabe que até antes, a religião que dominava a Pérsia era o zoroastrismo. E depois que chegaram os muçulmanos, apesar que foi violenta a invasão dos árabes, mataram muitos zoroastrianos, destruíram os templos, queimaram muitas bibliotecas, que foi uma pena realmente para a humanidade daquela época, porque o conhecimento acumulado nesses livros, que poderiam contribuir para o bem-estar da sociedade e do mundo daquela época, foi destruído por ordem de Omar, o califa do Islã. Então, existe essa profecia que o Baha'u'lláh, o prometido de Zaratustra, apareceria outra vez na antiga Pérsia, no atual Irã, e Abdu'l-Bahá também tem uma profecia, não é profecia, ele afirma que outra vez os palácios do Dario, palácios do Ciro e o palácio de Casra, que era outro rei persa, serão reerguidas outra vez em sinal de majestade da antiga Pérsia, e a sociedade de ouro, que na época de Zoroastro, a sociedade iraniana vivia. Isso foi um breve estudo sobre a vida do Zoroastro, quem foi, que fez as obras e a profecia sobre a vinda do prometido dos tempos do fim. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade e enriquecer mais com os comentários de vocês também, esse breve estudo. Silvio, por favor. Olá, Varrê. Como é que fazemos? Como é que está você? Bem, obrigado, muito obrigado. Eu perdi um pouco do começo, mas deu para assistir praticamente tudo. Eu gostaria de, se você fosse possível, não sei, você falasse das suas fontes, o que você consultou para fazer a apresentação, se existe algum documentos em língua ocidental, tipo francês ou inglês, ou se você consultou fontes em farsi. E uma segunda pergunta é sobre o Avesta, né? Porque o Gathas é praticamente 17 versos, né? Muito pouca coisa. Mas a parte final do Avesta tem muitas referências mais sacerdotais, hinos, procedimentos de rituais, etc. Mas na parte inicial, que é o Yasna, me parece, ou Divindades, uma coisa assim, tem várias descrições, né, de várias divindades que se acreditava na época. Então, no seu entender, a gente deve ficar como
digamos assim, mais correto apenas os gatas, ou a gente deve considerar o Avesta como um todo? Bom, eu acho que complementar, são complementar, um é complementar do outro, mas a essência, a palavra revelada são os cânticos, são os versos do Zoroastro. Essa é a essência. Depois são os comentários que até poderia ele fez sobre tal cântico, né, com o significado de tal término, ou tal expressões que ele usou. Mas palavra revelada mesma, foi as gatas. E as gatas, são 17 cânticos. Agora, referente à sua pergunta sobre alguma fonte, a fonte mais creível para mim é o dicionário de Oxford, dicionário filosófico de Oxford, porque eu já assisti alguns documentários da Universidade de Oxford sobre o Império Persa, ou a história da Pérsia antiga, que eles elaboraram excelentes trabalhos e pesquisas realmente valiosas sobre a vida do Zoroastro, que está muito próximo à realidade. Então, não são, assim, tradições ou mitos ou essas coisas. Eles tentaram o mais possível que seja científica. Sim. O Marco também. Marco, por favor, se você levantou a mão no mesmo tempo, obviamente, sim. O João Moutinho depois também quer perguntar. Sim, Barreto, mas de alguma forma acabaste por responder à pergunta que eu ia fazer. Tinha a ver sobre a historicidade das lendas e das narrativas que referiste inicialmente. Nós conhecemos livros e estudos de investigação sobre a historicidade das narrativas do Antigo Testamento, sobre que validade é que tem a história do Gênesis, do Êxodo, dos Hebreus, enfim, dos ensinamentos de Moisés. E existe alguma coisa semelhante em relação ao Zoroastro e ao início da religião zoroastriana, mas de alguma forma acabaste por responder. De facto, já há trabalhos sobre isso. Pelo que eu saiba, não. Eu não sei realmente, nesse caso, eu não poderia responder a sua pergunta. Desculpe. Sim, agora... sim, antes disso... Sim. Eu não sei Eduardo, se posso fazer agora uma pergunta. Por favor. Eu, neste caso, o João Moutinho, quer dizer, eu estou aqui como o nome do meu filho, porque eu não consegui entrar sozinho. É assim, eu queria fazer uma pergunta que vem mais na sequência do... Tenho ouvido umas palestras de um senhor Jorge Jani, que ele é professor na Universidade Norte-Americana, já não precisar qual, mas ele é zoroastriano, ele tem ascendência iraniana também. Não tem uma grande simpatia pelo Islão, por razões óbvias. Mas uma coisa que ele diz é que, por exemplo, quando se dá a Renascença na Europa, essa Renascença provém de muitos livros árabes que chegam aos europeus através dos árabes, mas que os árabes foram buscar à Pérsia. Ou seja, muita literatura persa que existia sob a dominação árabe foram traduzidos para o árabe, que era a língua oficial da Pérsia, então subjugada pelos árabes, e que aí passaram para os europeus. O que é onde eu quero chegar? Não é ser eu, nesse caso, a intervir, mas até que ponto é que o zoroastrianismo em si, apesar de ter sido a religião, ter sido de alguma forma substituída pelo Islão, mas até que ponto é que o zoroastrianismo continuou a existir, ou sob outras formas, a influenciar o próprio Islão, neste caso até mais particular, se calhar o próprio Islão xiita e o próprio sufismo. Até se me permitir aqui também uma pequena referência, que eu gostava que fosse uma maior referência, mas como nunca vi em um escrito de Bahá'í ou pelo Shoghi Effendi dar grande importância, por mais que eu queira dar importância a isso, tal não pode acontecer. Mas, por exemplo, o Imam Hussein veio-se a casar com a filha do Yazdigir, portanto, do último rei sassânida. Portanto, é porque, de alguma forma, a cultura zoroastriana, a mentalidade zoroastriana, de alguma forma, perpetuou-se. Mas isto era mais um comentário que eu gostava que fosse desenvolvido pelo amigo. A imagem congelou para mim, a voz também. Para vocês também? Sim.
Olá, me escutam? Nós estamos a ouvir. Ok. É exatamente o que você falou. É exatamente o que você falou. Agora, não vamos esquecer que quando os árabes invadiram a Pérsia, os muçulmanos chegaram à Pérsia, então a grande maioria dos persas se converteu eles mesmos que abraçaram a fé do Islã. Mas, no mesmo tempo, muitos imigraram da Pérsia para a Índia. Para a Índia, nós temos grande população. Então, a população dos zoroastrianos na Índia é muito mais superior que a população dos zoroastrianos na Pérsia. Então, os que foram para a Índia, podemos dizer que as escrituras e obras deles é mais original que daquele que da Pérsia foi traduzido para o Ocidente. Sem dúvida nenhuma. Quando os árabes atacaram a Pérsia, por 200 anos, eles proibiram os persas de falar Pahlavi, falar persa. E obrigaram a todo mundo a aprender e falar árabe. Mas os persas, o grande poeta Ferdowsi da Pérsia, renovou e inventou esse idioma persa que nós falamos. Sem dúvida, os árabes influenciaram, mandaram a ser escrito em árabe e, quem sabe, intencionalmente ou sem intenção, eles mudaram certas coisas. Mas os zoroastrianos que se estabeleceram na Índia podem ter as escrituras de Zaratustra ou escrituras da sua religião que vem dos tempos muito antigos sejam mais intacto, mais original. E como você falou, sim, o Imam Hussein se casou com a filha do Yazdegerd Sevon, o último rei de dinastia Sassanidas, o rei zoroastriano, e depois disso já o Islã começou a dominar a Pérsia, até dias de hoje. E não vamos esquecer que os três reis magos, o João agora vai dizer o nome deles, o nome de 3 reis magos, que chegaram a Jerusalém. O Belchior, o Gaspar e o Baltazar. Exatamente. Senão você vai para a recuperação, viu? Você vai para a recuperação, não vai passar. Esses 3 reis magos, que eram zoroastrianos, que eram estudiosos, com estudos que fizeram nas escrituras do Zoroastro, e através de estrelas chegaram a Jerusalém e reconheceram o prometido, o Jesus. Sim, você vai para a recuperação, João. Você não respondeu É que eu dei uma cancha para o meu xará, por isso. Luiz Eduardo, por favor. A culpa foi minha. Desculpa, João. Por favor, João. Não, é que eu também me chamo João, se calhar foi daqui o engano. Não, mas eu fiz questão de deixar você falar, fique tranquilo. É que eu também me chamo João, desculpa. Não, faz favor, João, você está em casa. Luiz Eduardo, por favor. Com certeza. Era o aspecto da comunidade zoroastriana ter se trasladado à Índia, mas o Vahid já mencionou, ele mencionou na última resposta, era exatamente isso que eu queria comentar. Sim, obrigado. E essa comunidade no Irã sofre perseguição que nem os Baha'is, mas eles sofrem certas restrições na Pérsia. Eu vou perguntar. Até que antigamente os zoroastrianos, eles nos dias chuvosos não deveriam sair de casa, porque
molhado poderiam contaminar o muçulmano, porque eles são considerados impuros também, né? Eram considerados impuros, mas agora a sociedade está mudando a sua mentalidade. E também, se um zoroastriano montado no burro ou no cavalo, mais que tudo cavalo, burro, se era montado, aparecia na via pública e encontrava um muçulmano, imediatamente deveria descer do burro e reverenciar e respeitar, o sinal de respeito deveria descer do burro e fazer um gesto de humildade. Tipo, é muito comum entre os persas colocar a mão no coração e se curvar um pouco, é sinal de respeito e humildade, né? Então, eles imediatamente encontrassem um muçulmano aí na via pública, deveriam descer e fazer esse sinal, que é a gente é teu servo, ou você é nosso senhor, e dessa forma, tá? Mas o senhor é nosso senhor, seu João, não é nosso servo, não. Apesar que o senhor já foi para a recuperação por não poder responder, que todo Natal... Estou com medo. Certo. Sim. Antes um pouquinho. Outro dia teve uma série sobre a Pérsia, belíssima, e foi a jornalista era uma moça, dá tudo a entender que ela é muçulmana, da Inglaterra. E quando você citou estudos aí de Oxford, eu fico imaginando que talvez aquele documentário talvez tenha sido feito, porque foi muito completo no sentido jornalístico, mas eles mostraram, eles colocaram todas essas dinastias, né, eles fizeram um caminho pelas dinastias da Pérsia, mas eles enfocaram muito sempre a dominação, a opressão, a guerra, as mortes. Então, achei, assim, muito lindo, mostra, até fiquei com ontem, falei para o João Davi, eles têm que liberar para a gente poder passear lá, porque são lugares incríveis, né, aquelas ruínas todas, tudo muito lindo. Mas achei, assim, muito pesado no sentido de que só mostrou o caminho da dominação. Claro, permeava um pouco de religião, e eles mostraram este cilindro aí, e até uns arcos em algumas construções do Dario, onde eles enfatizaram isso, que os trabalhadores, os próprios trabalhadores, esculpiam a forma de trabalho, os benefícios, os salários que recebiam, então eles têm nesses lugares. Mas você falou, por exemplo, do cilindro lá, que é o primeiro, é tido como o primeiro código de lei de direitos, de declaração de direitos humanos, e também tem um outro que é o Código de Hammurabi, que diz que está no Museu de Paris, no Louvre, e reportam a ele como sendo o primeiro código de leis, agora não sei se é de direito universal, mas de leis. Tem algum comparativo entre o código de Zoroastro com o cilindro de Dario, com base nas leis de Zoroastro, e este código de Hammurabi, que é egípcio? Eu não posso responder isso, eu não tenho conhecimento nisso. Eu sei que são Zoroastros, o Ciro, eu sei que realmente era um fiel seguidor de Zoroastro, e praticou, realmente colocou na ação e governança dele os ensinamentos dele. Eu não sei dos egípcios, eu não sei como era. Sim, por favor. É só para dizer que sobre a Hammurabi, peço desculpa, mas a Hammurabi é mais na Mesopotâmia, atual Iraque, não é no Egito, é mais... E acho que é anterior a Zoroastro. Antes de Zoroastro surgir, já tinha surgido o Código da Hammurabi. Sim. Isto é o Iraque e o Irão, civilizações já muito antigas, hoje é o que é, mas era outra. Sobre a antiguidade está correto, mas se que eles realmente se tratavam cidadãos da mesma forma que tratou o Ciro,
Eu tenho dúvidas, eu não sei. Eu ontem até estava Não. eu estava assistindo um documentário sobre Cleopatra, o faraó do Egito, que eu não vi nenhum sinal de sinceridade, honestidade e caráter, realmente, de bom caráter nessa pessoa, que realmente foi mais ou menos uns 30, 40 anos antes do surgimento de cristianismo. Eu não vi nenhum sinal, e em tudo que eu vi, eu não encontrei realmente algo que seja de acordo com um ensinamento sagrado. Era só tirania, poder, luta pelo poder, e só isso. E só isso. É realmente um horror como ela se envolveu com Júlio César, se envolveu com Marco Antônio, para poder salvar a sua dinastia, o Egito, e que a propósito realmente usou a maquinação, a conspiração e a sedução para os seus interesses pessoais. Eu não sei. O que eu sei. E também, Vahid, quanto, eu não sei se eu perdi, mas quantos anos viveu Zoroastro? Como foi a vida, a passagem dele? Como que ele morreu, essas coisas? Não sei se você falou. Sim, eu falei. Alguém lembra no grupo? 70 ele, anos. Exato, 77 anos, depois sim. Do santuário que foi morto. Exatamente. Ele estava meditando, orando na frente do fogo sagrado e foi martirizado, foi assassinado, sim. Foi martirizado. Sim, Silvio. Por favor. Ô, Barreto, eu recentemente, para corroborar aquilo que você falou dos zoroastrianos na Índia, né? Eu comprei essa edição em Gujarati, que é um dialeto de imigrantes persas na Índia, zoroastrianos. A edição em inglês é o Quarta Vesta, que eles chamam de Pequena Vesta. Sim. E realmente, é de 1880 isso aqui, né? Essa tradução do inglês. E o texto deve ser bem antigo, talvez mais antigo que os textos que tem no próprio Irã. Exato, exatamente. É um dialeto, uma espécie de uma língua indo-ariana, né? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, foi aquela... Quando você comenta que Aristóteles e Sócrates, eles tiveram grande influência do zoroastrianismo, né? E eu fiquei impressionada por isso, porque eu não sabia disso, mas porque até hoje a ética, filosoficamente, a origem, a fonte da ética, da filosofia, é sempre Aristóteles, né? Então, provavelmente, essa influência deve ser divina, né? Espiritual. Exato. Né? Achei isso... Vou pesquisar mais essa conexão, não sei se tem mais alguma informação. Sim. Agora, se realmente esses filósofos gregos tiveram a oportunidade de poder, talvez o poder mesmo, o poder dominante da Grécia, se permitia que eles realmente, porque sabem que eles eram perseguidos também, os filósofos gregos eram perseguidos. O Sócrates, se não me engano, foi morto, né? Então, se realmente o poder mesmo da elite, permitia que realmente a palavra sagrada, seja da Pérsia, ou do Egito, ou da Índia, chegasse à Grécia, realmente poderia revolucionar o mundo daquela época. Mas, infelizmente, a elite não deixou. Agora, com certeza, sim, Sócrates foi influenciado profundamente com ensinamentos do Zoroastro. Ele estudava com um sacerdote. Zoroastriano sobre o zoroastrismo. Gente, muito obrigado. Foi, como sempre, um momento
Muito agradável estar com vocês, Varride, Marcos, Silvio, Guilherme, João. Espero que você, ao sábado que vem, você possa estar conosco. Mozen, Janete, os que já saíram, os que não tiveram condição de entrar hoje por outras reuniões. Foi uma satisfação imensa. Muito obrigado. Um bom domingo, uma boa semana.